Fala galera, beleza? Victor aqui mais uma vez, canal Espalha Play. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, tudo bem? Como que vocês estão aí? Espero que estejam bem. Eu estou de férias, né? E nada melhor que aproveitar as férias para colocar os estudos em dia aí. E eu tô montando, né, um laboratório aqui em casa de virtualização, tá? Para eu executar vários testes, algumas coisas dos meus estudos, tá? E eu pensei, por que não compartilhar, né, um pouco desse conhecimento aí, um pouco dessa brincadeira que eu tô fazendo aí com vocês, tá? Então, bora lá, tá? Eu vou trazer aqui, vamos lá, aqui, show! Vou trazer aqui para vocês, né, alguns slides aqui e vamos começar do começo, né? Eu estou montando um laboratório aqui para fazer várias máquinas virtuais, tá? E para que isso? Tá? Imagine que você tem uma aplicação, um site, tá? Para ficar mais fácil de entender, um site. E esse site ele precisa estar acessível, né, para as pessoas. E para esse site estar acessível, você precisa manter ele num lugar onde todos possam acessar, né? Então, é num computador, né? Um site fica em algum computador aí, em algum lugar da internet. E onde exatamente esse computador fica, tá? Não sabemos. Quando a gente acessa aí o site do YouTube, esses vídeos que vocês estão vendo agora, ele está provavelmente em algum servidor do YouTube, só que geograficamente a gente não sabe onde. Tá? Provavelmente em algum data center, em algum storage que está armazenado. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. E vamos começar do começo, né? O que é um cluster? Tá? Um cluster ele é um computador formado de vários outros computadores. É isso mesmo, galera. Parece uma ideia aí meio maluca, mas é assim que funciona. Ele é um grande conglomerado de computadores, tá? E não sei se vocês sabem, né? Mas esses aqui são as principais partes, né, de um computador: placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento, que a gente pode chamar aqui de disco rígido, HD, SSD, M2, tá? Placa de vídeo aí, que a maioria da galera gosta, né? Para jogar, ou o pessoal para trabalhar, para fazer as renderizações. Fonte, gabinete e ventoinhas, tá? Vamos falar de cada um desses componentes aí brevemente, tá? Para a gente poder seguir e entender aí, né, a ideia de cluster por completo. Então vamos lá. Placa-mãe, tá? A placa-mãe, eu digo que ele é o corpo aí do computador, né? É o elemento central onde vai ser ligado a todas as peças, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai montar um computador, porque a placa-mãe ela precisa ser compatível com o processador e com a memória, tá? E também é importante a gente observar alguns benefícios que a placa-mãe pode trazer para a gente, como conexões mais rápidas, mais slots para a gente conectar placas diversas aí, acessórios, né? E o chipset, né? Além da construção, tá? O chipset vai determinar que tipo de processador, que tipo de memória a gente vai poder usar nessa placa-mãe e a construção dela também. Por quê? Existem processadores, né, como eu vou falar no próximo slide, que eles consomem mais energia, né, que eles necessitam de componentes mais robustos. Então é importante ficar atento na construção da placa-mãe também, tá? Então vamos para o próximo componente, que é o processador, ou CPU, tá?
CPU porque é a abreviação de Unidade de Processamento Central. Por isso é conhecido como CPU. Como o nome é em inglês, né, a gente acaba falando aí de trás para frente. Tá? E o processador, ele vai ser ali o cérebro, né, do computador. Ele que vai processar, realizar as operações de cálculo, né? Para quem não sabe, a informática, né, é tudo baseado em cálculos. Então, esse vídeo que vocês estão vendo agora aqui é uma sucessão de cálculos que o processador faz, né, e exibe isso em forma de vídeo. Mas para o processador não é nada mais que cálculos e é isso, né? Ele fica fazendo cálculo aí. Então, assim, basicamente, tá? Não é só o processador, mas em grande parte assim de desempenho, ele vai estar ligado ao processador. Então, se você quiser um computador rápido, você precisa de um processador aí de última geração, com mais núcleos, com mais threads, tá? De forma assim bem resumida e básica é isso, tá? Lógico que tem muitas outras coisas que vão influenciar no desempenho do computador. A aplicação em si, né? Se ela for uma aplicação voltada a processadores com múltiplos threads e núcleos, ela vai se desempenhar melhor do que uma aplicação que é voltada para apenas um núcleo do processador. Então, assim, né, vocês me corrijam se eu falar alguma besteira no comentário, tá? Porque às vezes a gente resume as coisas e acaba generalizando demais. Mas, né, basicamente é o processador aí que vai definir o desempenho, tá, geral do seu computador. Tá? Vamos para o próximo componente, que é a memória RAM. Tá? As memórias RAMs, assim como o processador, tá, e a placa-mãe, elas têm que ser compatíveis. Tá? Existem memórias, atualmente, a gente está no padrão DDR5, tá, para as memórias RAM, mas existem DDR2, DDR3, DDR4, então DDR1 também, né? Então, dependendo do processador, da arquitetura, né, que você vai estar montando e da placa-mãe também, você vai estar usando aí uma tecnologia de memória RAM. Tá? E o que é essa memória RAM? A memória RAM nada mais é, né, do que aquela memória rápida. Né? A gente tem a memória que a gente diz lenta, que seria o HD, uma memória de armazenamento, né? A memória RAM já é diferente, é uma memória de acesso rápido, né? Inclusive, é o que significa aqui, né? Memória de acesso, além de rápida, randômica, né? Mas o que quer dizer isso, né? A memória de acesso randômica, rápida, o que quer dizer isso, tá? Tudo que é exibido na tela do seu computador, nós conhecemos como memória RAM. Tá? Isso em desktops. Tá? Tudo que está passando no seu vídeo, aí no seu computador, a grosso modo falando. Tá? Como eu disse, né, é um assunto bem complexo e eu vou tentar aqui trazer de uma maneira mais simples aí para todo mundo entender, para ficar mais fácil também de eu conseguir explicar, né? Porque eu não sou nenhum expert nisso daí. Vamos lá. Então, o que acontece, né? A memória RAM é tudo aquilo que está sendo executado no momento, né? Sendo mostrado na sua tela, para ficar mais fácil de compreender. E no caso de servidores, é o que está sendo processado naquele momento. Né? Tudo que está ocorrendo no momento é memória RAM. Né? Eu vou abrir um documento do Word, cliquei naquele documento 2 vezes ali, o processador vai processar essa informação que eu cliquei, que eu quero que abra esse documento. Ele vai interagir ali com o aplicativo, com o Word no caso, vai trazer as minhas informações e vai jogar isso na tela. Então ele vai começar a preencher aquela memória RAM. Então se eu tenho ali 4 GB de memória RAM, por exemplo, eu vou conseguir abrir uma quantidade de coisas ao mesmo tempo, né? Lógico que vai depender do processador também, o que ele consegue processar ali ao mesmo tempo. Tá? Então, se você quiser fazer um teste rápido aí, né? O que vai acontecer? Se você abrir várias abas do Chrome aí, você vai perceber que o computador vai começar a ficar um pouco mais lento, porque você vai começar a esgotar
a memória RAM do seu computador, e quando você esgota essa memória, né, ele começa a travar, começa a ficar mais lento. Tá? Então, o que acontece? A memória RAM é responsável por isso. A quantidade de informação que você consegue exibir na tela, né, que você consegue processar naquele exato momento. Tá? Eu estou usando assim termos bem genéricos, mas, né, vamos lá. Aproveitando, pessoal, já deixa aquele like, já se inscreve. Eu vou até colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho certeza que foi você que clicou aí no botão de se inscrever e de curtir, tá? Beleza, vamos lá, galera, continuando. Vamos para o próximo componente. O próximo componente é o armazenamento, ou seja, disco rígido e SSD. Tá? Eu estou falando isso, galera, mas lá na frente vai fazer sentido e vocês vão entender certinho, porque eu estou falando de cada componente, tá, em separado. O que é o armazenamento? O disco rígido, SSD, tá? Ele é a memória lenta. Né? O que é a memória lenta? São os dados que a gente guarda e não está precisando usar naquele momento. Tá? Se a gente trazer aí para o corpo humano, né, como eu já falei de cérebro, eu falei do corpo, né, a memória RAM estaria mais ligada à nossa visão, ao que a gente está vendo no momento, falando, escutando, né, aos nossos 5 sentidos ali que a gente está percebendo o mundo. Já o HD, ele está mais ligado àquela nossa memória, né, mais assim do passado, aquela memória que a gente usa quando a gente aprende alguma coisa. Né? Por exemplo, eu aprendi a andar de bicicleta, mas eu não fico andando de bicicleta o dia todo. Então, essa parte aí, né, essa skill que eu adquiri, esse aprendizado, ele fica guardado ali no meu cérebro, né? Fica guardado. Quando eu vou andar de bicicleta, eu vou acessar aquelas informações. Então, o HD é isso. É aquela memória que fica ali guardada, né, para quando a gente precisar acessar no momento específico ali. Tá? E aí, HDs a gente tem... Antigamente, né, eram esses HDs aqui grandões, né, eram discos mesmo, fitas. Né, e aí, com o passar do tempo, ele foi diminuindo. Esse daqui já é um HD também mais de notebook. Aqui é um SSD. Aqui é um micro SD. Aqui já é um M2. Né, aqui é um HD de servidor. Aqui já é um M2 NVMe. Né, esse daqui também. Então, a tendência é que aconteça isso. Né, que ele vá diminuindo e cada vez tendo mais capacidade, esquentando menos. E, inclusive, eu até vi esses dias aí uma notícia que o pessoal está inventando aí HD de cerâmica, né? Vamos ver se é bom e se é rápido também, né? Parece ser promissora aí a tecnologia. E vamos para o próximo componente. Placa de vídeo. Tá? O que é a placa de vídeo? A placa de vídeo é o que o computador usa para poder se conectar a um dispositivo externo e exibir imagens, né? Mais conhecido como monitor. Então é para isso que serve a placa de vídeo. Tá? Para a gente interagir com o computador, nem sempre a gente vai precisar de uma placa de vídeo. Existem computadores que a gente interage, né, mesmo sem uma placa de vídeo. Mas na maioria dos casos a gente vai precisar de uma placa de vídeo para exibir as informações na tela, né, para a gente poder interagir com o computador através do teclado, do mouse. Certo? Então, a placa de vídeo ela serve para isso. E, né, tem outras coisas também que ela pode ser usada, né, para uma aplicação específica, como para jogos. Né? No momento agora eu estou fazendo esse vídeo, então a placa de vídeo que vai renderizar, que vai processar isso. Né? Deixa eu beber uma água aqui. Né? Então é para isso aí que serve a placa de vídeo. Tá? E da mesma forma que o processador, que a memória, né, que os componentes, o HD, existem várias tecnologias de placa de vídeo. Então, se você quiser executar uma tarefa mais complexa, de forma mais rápida, você vai precisar de uma placa de vídeo mais potente, né, uma placa de vídeo mais forte. Então, placa de vídeo, assim, né, como o processador, também influencia bastante no desempenho,
principalmente quando a gente está usando aplicações que são voltadas a imagens, a vídeos. Então a placa de vídeo ajuda muito a processar esse tipo de informação. Vamos seguindo. Agora nós vamos falar da fonte de alimentação. O que é a fonte? A fonte é um dispositivo que ele vai trabalhar ali para manter a energia do seu sistema, do seu computador, de forma limpa, que ela chegue para os componentes ali de forma limpa. Ela recebe aquela energia que vem da rede elétrica, que vem uma energia às vezes não tão estabilizada, uma energia que oscila muito. E a fonte, ela vai pegar essa energia, vai tratar essa energia e vai passar para os componentes que estão ali conectados à placa-mãe de forma limpa para evitar que queime, para evitar que passe um surto de energia para os outros componentes. Tá? Inclusive, quando a gente está montando um computador, um desktop, por exemplo, para jogos, ou para trabalho mesmo, a fonte ela é um dos componentes mais importantes. Tá? A gente não pode negligenciar a fonte. Eu já vi muita gente comprar aí placa de vídeo de 10 mil reais, comprar processador aí de 8 mil reais, e monta uma máquina aí de 20 mil reais, por exemplo, e na hora que vai comprar a fonte, quer comprar uma fontezinha ali de 500 reais que não vai atender a demanda, e também não tem as certificações para trabalhar com esse tipo de equipamento, equipamento high-end, equipamento de ponta. Até porque esses equipamentos costumam consumir bastante energia. Coloquem uma coisa na cabeça, pessoal. Ter um computador gamer, ter um computador potente é muito legal. Só que no mundo da tecnologia e da informática, o desempenho está muito atrelado ao gasto energético. Então, enquanto mais desempenho você tem, mais energia você gasta. Então, acaba sendo até um desafio para os fabricantes de placa de vídeo, processador, construírem componentes que tenham alta performance e consumam pouca energia. Tá? Então, a fonte ela vai fazer isso, ela vai pegar a energia que vem da rede elétrica ali, estabilizar ela, dar uma limpada nela e entregar para os componentes uma energia ali de qualidade que vai evitar que os componentes esquentem, os componentes queimem. E é para isso que serve a fonte. Gabinetes e ventoinhas. Tá? A gente tem aqui vários tipos de gabinetes. Tá? Gabinetes de desktop, mais coloridinhos aqui, com ventoinhas que brilham, que piscam, os famosos RGB, que trazem muito desempenho para o computador. Eu costumo brincar, eu digo, enquanto mais pisca, mais desempenho tem. Brincadeiras à parte, pessoal, mas o gabinete serve para a gente pegar todas essas peças que a gente acabou de ver e colocar de uma forma organizada. E as ventoinhas servem para a gente controlar aí a temperatura, tentar pegar todo aquele ar quente que as peças ali geram, HD, processador, placa de vídeo, placa-mãe. Essas coisas vão esquentar e a gente tem que fazer com que elas tenham uma boa refrigeração. Geralmente as ventoinhas aqui, da frente, elas puxam o ar, elas jogam ar para dentro do gabinete, e as ventoinhas que estão aqui em cima e atrás, elas mandam o ar para fora. Tá? Existem também outros tipos de equipamento que são usados para refrigerar, por exemplo, processadores e placas de vídeo, que são chamados de water cooler. Eles têm ventoinhas também, mas eles têm um líquido ali dentro que fica circulando, e acaba ajudando a refrigerar melhor esses componentes que precisam de uma refrigeração mais parruda, mais forte. Bom, agora a gente vai entrar de vez aí na questão do cluster. Como que funciona um cluster? Um cluster, geralmente a gente vai estar associando esse cluster, essa palavra cluster, com data centers ou com a palavra nuvem. Para quem não sabe, data center é um ambiente preparado, específico para receber computadores de alto desempenho, ou servidores, como é chamado no meio corporativo.
E o que esse data center, o que esses servidores fazem? Tá? São servidores, né, são computadores que eles precisam ficar ligados, né, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Então, eles são literalmente escravos, né, escravizados. Mas o que esses computadores, né, por que eles precisam ficar ligados todo esse tempo? Porque, como eu falei, esse vídeo do YouTube, por exemplo, ele está armazenado em um desses computadores, né, que pertence ao YouTube. Então, se ele não ficar ligado 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, como que vocês vão acessar esse vídeo, né? Como que esse vídeo vai chegar às pessoas? Elas vão ter entretenimento, né? Como? Então, é para isso que serve, né? Por isso que eles precisam ficar ligados todo esse tempo. E, né, vamos lá. E aí, como é que funciona? Esses data centers, eles são ambientes preparados, né, para que essas máquinas fiquem lá. Tem refrigeração específica, né, tem ar-condicionado. Se por um acaso tiver um incêndio lá dentro, não pode jogar água. Porque se jogar água, estraga todas as máquinas e talvez até piore o incêndio, né? Começa a dar curto em tudo. Então, ele é um ambiente preparado para manter computadores ligados lá dentro. E o que o Google, por exemplo, faz? Ele pega aqui, ó, um rack desses daqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um rack desses daqui, é chamado de rack, essas estantes aqui, ó. E ele enche de computadores ali. E todos esses computadores trabalham em conjunto. De que forma? Se um deles desligar, os outros que estão ligados continuam trabalhando. Então, é aí que vem a ideia de cluster. O cluster, você pega 3, 4, 5 mil computadores, conecta eles um no outro de uma forma ali, né, de uma forma lógica, e eles começam a trabalhar em equipe. Eles deixam de trabalhar sozinho e começam a trabalhar em equipe, compartilhando recursos, compartilhando, né, todas as coisas que ele tem, como o computador sozinho, com os outros. Por exemplo, se eu tenho um computador com um processador que tem 8 núcleos e eu tenho um outro computador com um processador também que tem 8 núcleos, e esse daqui eu tenho 8 GB de memória RAM, e esse outro aqui eu tenho 8 também. Em vez de eu deixar uma aplicação rodando em um computador, né, vamos trazer de novo o exemplo do site. Em vez de eu deixar o meu site somente naquele computador, eu tenho essa opção de poder dividir recursos, né, de forma que o meu site não fique sobrecarregado somente naquele computador. E eu tenho a opção também de deixar o meu site em um computador e se por um acaso aquele computador desligar, né, acontecer algum problema ali que ele desligou, esse site meu vai continuar no ar porque eu tenho outro computador ao lado para suprir os recursos que esse site precisa para continuar funcionando. Então, as principais vantagens, né, do cluster é isso, é a disponibilidade e o balanceamento de recursos, né? Eu consigo compartilhar recursos entre os computadores. Então, em vez de eu ter um computador para cada aplicação, eu posso ter um cluster de vários computadores e eu colocar várias aplicações ali dentro. E parece assim, né, uma coisa que não serve muito, não é muito usada, mas ela é muito usada, assim, tem uma aplicação muito forte hoje em dia. E eu me arrisco a dizer que 90% das coisas que você usa no seu dia a dia hoje, elas estão trabalhando por trás de um cluster, em cima de um cluster. Tá? Se você vai no mercado fazer uma compra, aquela maquininha que está ali, ela vai se conectar a um servidor também para a sua transação funcionar. Então, e esse servidor é bem provável que ele tenha
servidores irmãos ali em cluster para que ele esteja disponível aí 24 horas por dia, 7 dias por semana para poder realizar essas transações. Se você vai pedir comida no seu aplicativo ali, do iFood, para aquele aplicativo estar disponível, existe um conjunto de softwares que está rodando em um servidor ali do iFood, em algum data center, e esse servidor, ele provavelmente está rodando em cluster, porque ele tem que estar disponível para que todo mundo consiga fazer suas compras ali no iFood. Que mais? Vamos lá, aeroporto. Você vai no aeroporto, aquele sistema que controla o tráfego, o sistema que fica anunciando ali os voos de entrada e chegada, tudo isso está rodando por cima de um cluster, porque ele tem que ter disponibilidade, tem que estar disponível. Sistema bancário também, né? Então, hoje em dia ali, né, talvez até mais, se não for tudo, mas grande parte das aplicações aí elas rodam por trás de um cluster, tá? Vamos lá para o próximo slide. E aqui, ó, a gente consegue ver aqui 3, 4, 5 computadores aqui, eles estão conectados entre si, tá? E aqui em cima a gente vai ter aqui, ó, tá um pouco pequeno, talvez vocês não consigam ver. Vamos ver se eu consigo dar uma aproximada aqui. Ó, aqui está escrito processadores. E aqui está escrito memória RAM. E aqui está escrito armazenamento. Aqui está escrito Nodes Hypervisor. Essa palavra é difícil, eu tenho uma dificuldade, pessoal, de falar palavras em inglês. Mas vamos lá, com o tempo eu espero que eu consiga vencer isso daí. E aqui são storages. Tá? O que acontece aqui? Tá? Lembra que eu falei que o cluster ele junta recursos para poder trabalhar em conjunto? Então, basicamente aqui nos nodes e nos hypervisors, a gente vai ter os computadores que são mais potentes e parrudos em questão de processamento e memória RAM. Tá? Então, esses computadores aqui, ó, que fazem o papel de nodes, que fazem o papel de hypervisors, eles têm geralmente processadores muito bons, tá? Isso quando eles não têm múltiplos processadores, né? Sim, existem servidores que têm mais de 1, 2, 4 processadores. E eles têm também aqui muita memória RAM. Tá? Por quê? Porque nesses computadores aqui é onde fica a aplicação rodando, né? O que está sendo executado no momento. Então ele precisa de muito processamento e muita memória RAM. Ele não precisa de muito espaço, né, daquela memória. Lembra da bicicleta? Ele não precisa muito daquela memória antiga, né? Ele precisa de memória mais rápida para executar as coisas, né? Em contrapartida, aqui, né, esses dois computadores que estão aqui embaixo, eles são chamados de storage, que é onde fica armazenado os dados, né? Onde ficam os HDs, onde ficam os SSDs. E aí a gente tem vários tipos de storage, tá? Então, o que acontece? Essa aplicação de cluster, ela é muito usada, né, na sua maioria das vezes, para você poder criar máquinas virtuais, né? Lembra daqueles servicinhos que a gente tem, né, lá do banco? Lá, em vez do banco ter vários computadores, ele faz o quê? Ele monta um cluster com uma quantidade menor, né, de hardware, de equipamentos físicos, bem potentes. E aí, dentro dessas outras máquinas, né, dessas máquinas bem potentes, a gente começa a criar maquininhas virtuais ali dentro, pequenos computadorzinhos virtuais. Quando a gente estiver instalando aí o virtualizador aí, que eu não vou dar spoilers ainda, vai fazer mais sentido. Então, o que acontece? A gente vai criando maquininhas virtuais aqui dentro desses servidores aqui, ó, chamados nodes. E o que acontece?
os HDs dessas máquinas virtuais, os discos dessas máquinas virtuais, a memória lenta dessas máquinas virtuais, elas ficam armazenadas aqui nos storages. Tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se um node que está aqui desliga, a minha máquina virtual ela migra todo o processamento dela para o próximo. Opa, engasguei aqui. Ela migra todo o processamento dela para o próximo node. Tá? Como consequência, o tempo dessa máquina migrar de um node para o outro é uma coisa muito rápida. Então, a gente não perde disponibilidade, a gente não perde tempo, né, com manutenção, porque às vezes isso pode ocorrer, por exemplo, 3 da manhã, uma máquina daqui parou, esse node aqui desligou. Se fosse somente esse node, né, toda a minha aplicação aqui, o que teria que acontecer? Alguém teria que ir lá no data center ver o que aconteceu com a máquina, se locomover de madrugada, né? Você teria todo um prejuízo aí de locomoção, o tempo também para se recuperar, e nesse tempo, né, ficaria tudo fora. A sua aplicação, o seu site, né, ficaria tudo fora, tudo indisponível. Então, a vantagem de ter um cluster é isso, né? É você poder ter máquinas aqui que, se caso um desses nodes aqui desligar, elas continuem funcionando sem que você precise intervir imediatamente, né? Lógico que vai precisar de uma intervenção depois para recuperar, mas momentaneamente tudo continua funcionando. Também é lógico que depende do dimensionamento que foi feito, né? Cada máquina tem uma capacidade aqui, se a gente estiver usando aqui 90% de todas, né, se uma desligar, elas não vão conseguir suprir, né? Então a gente tem aí que fazer também uma gestão da quantidade que a gente usa do recurso de cada máquina, né, para poder deixar uma gordura ali se uma delas desligar, ou até duas, dependendo, a operação em si não seja prejudicada. Tá? E aí eu estou vendo aqui que eu acabei falando disso antes, né? Mas tá aqui, ó. São várias aplicações, várias plataformas que utilizam, né, o cluster. Eu já falei aí de banco, serviços de pagamento, iFood, WhatsApp. Então, Netflix é um bom exemplo, né? Provavelmente a Netflix tem os clusters ali que cuidam do sistema dela, e ela tem ali grandes storages, né, para armazenar o acervo de streamings, de conteúdo que ela tem. Aqui, ó. E aqui são alguns softwares, né? Eu não vou entrar muito a fundo em cada um desses softwares, porque eles fazem a mesma coisa, mas cada um tem a sua particularidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o VMware, né, que é um dos mais famosos. A gente tem o Ovirt, que ele vem lá ele roda em Linux, né? Voltado assim para o Linux da Red Hat, baseados nas distribuições da Red Hat. A gente tem XenServer, a gente tem o Proxmox, a gente tem o OpenStack. Então, assim, cada um deles, né, tem uma particularidade, tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Então, vai depender da sua necessidade. Tá? Eu não vou me aprofundar nessas ferramentas aqui. Talvez em outro vídeo eu possa estar falando especificamente de cada um. Alguns eu conheço de já ter trabalhado, outros apenas de ver, de assistir, né? Mas a gente vai focar aqui no Proxmox, né? Por quê? Porque ele tem ele tem uma interface muito amigável, né? Eu brinco dizendo assim que ele é muito fácil, ele é o Windows, né, dos virtualizadores. Então, o que eu quero fazer hoje, agora vamos para prática, né?
que é terminar o meu laboratóriozinho aqui. Deixa eu achar aqui. Opa! Entrei na tela aqui. E agora, pessoal, eu acho que eu vou até colocar... Não vou colocar a tela cheia, não. Deixa assim mesmo. Porque eu vou ter que alternar aqui, pelo menos por enquanto, entre um teclado e outro. Tá? Deixa eu falar um pouco aqui do Proxmox antes, tá? Porque a gente está na tela da BIOS aqui do computador e eu não vou começar a instalação sem explicar como que eu vou fazer isso, né? Então, vamos trazer aqui, ó. Esse daqui é o site do Proxmox, tá? Onde a gente vai fazer o download da ISO, né? Do sistema operacional que a gente vai instalar. Então, né, basicamente é só vir aqui, ó. Você clica aqui, eu só espero que eu não tome strike no vídeo, né? Tô fazendo propaganda de graça, mas tá tudo bem. Então, aqui, ó. Você clica aqui, você vai fazer o download. Eu já fiz o download. E aí, você vai usar esse programa aqui, ó. Ele chama Balena Etcher. Ele serve para você colocar esse sistema que você baixou aqui em um pendrive. Tá, então você vai colocar esse sistema aqui dentro de um pendrive. Você vai clicar aqui, ó. E aí você vai escolher, né? Tem vários aqui. Eu já baixei, ó. Ele está aqui, ó. Proxmox, ó. Ele apareceu aqui, ó. ISO. Aí você escolhe o seu pendrive aqui e clica Flash. Aí ele vai fazer isso. Tá? É bem simples, bem tranquilo. Balena Etcher você acha também muito fácil na internet, tá? E depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Você vai plugar ele no seu computador, tá? Não no seu computador que você usa, no computador que você queira usar de laboratório aí, tá? Não vai formatar sua máquina e depois falar que eu sou culpado, hein? E, bem, e é isso. Aí você vai colocar lá e você vai vir nessa parte aqui, ó, que está em boot. E você vai escolher aqui, ó, a opção de ele dar boot aqui, ó, pelo seu pendrive, tá? Se você tiver essa opção aqui, fica melhor, tá? Boot override. Ele vai servir para você fazer o boot direto aqui da BIOS já, sem você precisar alterar nada. Então, ó, meu pendrive aqui da Kingston tá aqui. Pelo menos eu espero que seja ele. E a gente vai seguir aí para instalação. Ou não, né? Olha lá. Deixa eu dar um restart aqui na máquina. E vamos ver aqui. É ao vivo, pessoal. Não vai ter corte. Né? A gente já está aí com 38 minutos de vídeo. E eu vou até o fim aí, fazendo a instalação do Proxmox. Ó, o barulho dele ligando. Beleza. Vamos tentar novamente aqui. Talvez eu vou ter que entrar embaixo da mesa aqui para fazer a ligação aqui. Deixa eu ver, pode ser que eu tenha esquecido de colocar o pendrive. Já volto. Voltei. Agora vamos ver se vai funcionar, né? Tem que reiniciar de novo aqui. Enquanto ele reinicia, pessoal, iniciou.
Vamos ver se agora o pendrive vai aparecer. Impressionante, né? Tava funcionando até agora. Vamos tentar de novo. Bem, enquanto isso, ó, não se esqueçam de se inscrever, hein, pessoal? Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve. Vamos ver se não tá indo. Deixa eu olhar lá de novo o que aconteceu. Será que eu peguei o pendrive errado? Pera aí. Voltei de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos aguardar o barulho dele, né? Opa, o apito. Agora apareceu mais coisa ali, hein? Vamos ver se vai funcionar agora. Opa, agora foi. Agora foi. Agora foi, mas parece que agora meu mouse aqui não está funcionando. Olha que legal. Mouse. Mouse não está funcionando, mas não tem problema. A gente vai pelo teclado. Tá vendo? Eu escolhi a primeira opção, né? Vamos instalar com modo GUI, né? Com modo gráfico mesmo. Tá pensando aqui. Nossa, pessoal, tô com calor aqui. Estou dentro do quarto fechado aqui. Estou começando a suar só essas duas entradas embaixo da mesa, hein? Tá indo. O mouse voltou. Vamos dizer aqui que a gente aceita, né? E aqui eu vou escolher onde ele vai instalar. Eu tenho a opção aqui de um disco de 512 e um disco de 1 tera. Então eu vou instalar aqui no M2 de 512. Vamos dar um next. E depois eu vou usar aquele 1 tera como armazenamento da minha máquina. Onde eu vou poder colocar os discos, algumas coisas ali. Hoje, pessoal, eu só vou fazer a instalação, tá, do Proxmox. Numa próxima oportunidade, eu vou mostrar algumas configurações dele. São Paulo, e o teclado aqui eu vou colocar em inglês, porque o meu é o layout em inglês. Então vamos para o próximo aqui. Aqui ele vai pedir uma senha. Vou colocar uma senha simples aqui mesmo, porque pra gente ver. Vou colocar meu e-mail aqui também para fazer uns testes depois. Aqui a gente escolhe a placa de rede, né? Como eu só tenho uma, vai ela mesmo.
E aqui a gente tem que colocar um nome. Eu vou colocar 03 porque eu já tenho 2 instalados aqui. E .lab porque é um laboratório. E o final aqui, o endereço, eu vou colocar 53 porque ele é o terceiro e os outros estavam seguindo essa linha aí. E aqui eu vou mudar o DNS. Vou tirar esse que ele colocou aqui para o do Google. Tá? Aí aqui ele tá pedindo para eu confirmar, né, as coisas aqui. Hostname, endereço IP, gateway e DNS. Tá? Se vocês não têm muito conhecimento sobre isso, pessoal, deixa aí nos comentários que depois a gente pode fazer uma aula aí focando em cada um desses caras aqui. Vamos mandar ver, mandar instalar. Beleza. Está indo aqui. Como ele está instalando num NVMe, acredito que ele não vai demorar, tá? Nós já estamos aqui, ó, em 50% e contando. E aqui ele vai fazendo uma propaganda aqui, né, das vantagens que ele tem aqui. O Proxmox ele é bom porque ele junta nessa parte de virtualização com container e gerenciamento de cluster também. Ele tem uma interface muito amigável, é muito fácil de você montar, muito fácil de você gerenciar. É lógico, né? Você precisa ter os conhecimentos aí de computação, de serviços, tudo. Principalmente para resolver problemas, né? Porque tudo uma hora ou outra dá problema. Mas ele é uma interface muito, muito amigável, tá? Eu acredito que vocês vão gostar bastante dele. E eu vou montar todos os meus laboratórios aqui. E conforme eu for avançando, né, nos meus laboratórios, nos meus estudos, eu vou compartilhando com vocês aqui também. Já puxando um gancho, né? Porque importar tá ficando difícil, então a gente vou voltar a trazer mais conteúdos assim, né? De técnico, né? Voltado mais assim para a área profissional. Sempre que puder também vou trazer reviews, né? Das coisas aí. E equipamento. Mas, né, por enquanto, eu vou estar focando aí num conteúdo mais técnico, né? Então, podem esperar aí que... Ó, aqui ele está dizendo que ele já vai reiniciar. E ele passou um endereço ali para eu poder acessar ele remotamente. Então, a gente vai esperar ele reiniciar. Ele já está reiniciando. Não sei se vocês conseguem ouvir o apito. Depois vocês deixam no comentário aí se vocês conseguiram ouvir o apito do... Olha, o apito. Que ele grita aqui. Então agora ele já está subindo. Ó. Essa tela é o que aparece quando ele liga. E aí, ó, vocês vão ver a tela inicial dele daqui a pouco. Olha aí, que bonita a tela dele. É isso mesmo, é um terminal. Então, agora a gente vai ter que acessar ele pelo endereço que ele passou para a gente aqui. Eu já vou simplificar aqui, ó, vou duplicar essa outra aba aqui. Só vou trocar o final do endereço, mas é aquele endereço que a gente colocou na hora da configuração, o endereço IP. 2 pontos a porta, né? Que a porta é a 8006. Aí aqui, como não tem nenhum certificado instalado ainda, ele dá esse erro. Mas a gente vai seguir porque, como é um ambiente controlado, a gente confia. Aí aqui o usuário é root e a senha que a gente colocou lá. Eu vou deixar salvo o username aqui. Maravilha. E essa é a carona dele aqui, ó. Ele está trazendo aqui informações do processador.
Eu acho que a captura não está legal, então eu vou tentar colocar na tela inteira. Vamos ver, vou mudar aqui para a tela inteira. E agora vamos ver se eu encontro aqui. Onde que está? Aqui. Espero que tenha ficado melhor para assistir. Tá, e aqui ele tem aqui algumas informações, né, do CPU. Ele é um Xeon E5 4620V3. Né? É um processador aí que eu comprei na China, né? Juntamente com essa placa-mãe também. E ele tem, acho que 10 núcleos e 20 threads, né? Então já é um CPU já, né? Um processador voltado para servidor mesmo, né? Que mais que tem aqui, né? Tem a parte de rede, que a gente já configurou. Né? Tá aqui o endereço IP, o gateway. Ele tem a parte de DNS que está aqui também. Hosts é o arquivo hosts, né? Onde fica as informações aqui de resolução de nomes da LAN, né? Da nossa rede. E tem diversas outras opções aqui que eu não vou entrar nelas agora. E eu esqueci de ligar os outros servidores, olha que legal. Vou fazer isso agora. Só dar play aqui, peraí. E tem o outro aqui também. Aí ligou. Beleza. Vamos esperar que daqui a pouco eles ligam. E eu vou ficar com mais calor, né? Porque eu já liguei já tenho o meu computador ligado. Que já está gerando bastante calor por conta da gravação do vídeo. Aí já tem o segundo que eu acabei de instalar aqui. E agora liguei mais 2. Vai ser complicado. Olha lá, aqui já foi. Aqui é o segundo. E aqui o primeiro. Então, pessoal, tá aqui, ó. Eles estão ligados, né? São computadores antigos, mas a gente vai ligar eles em cluster, ó. E como que a gente vai fazer isso? Aqui no Proxmox tem essa região aqui chamada Data Center, né? Que é o local onde a gente gerencia o cluster. Eu não tenho uma subscrição e ele diz aqui para mim, ó, que eu só tenho um node, né? Poxa, mas eu tenho 3, né? Eu mostrei aqui 3 para você. Por que só tem um? Porque a gente tem que colocar esses outros 2 no mesmo cluster que está esse daqui, né? E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, clica em Data Center e vem na opção de cluster aqui, ó, e a gente clica aqui em Create Cluster no primeiro. E vamos dar um nome para esse cluster aqui. Vou colocar aqui, ó, o nome de Home Lab. E aqui ele vai pedir a placa de rede, né, que eu vou usar para acessar esse cluster. Como ele vai se comunicar, né? Por onde ele vai se comunicar. Se eu tivesse outras placas de rede, eu poderia colocar caminhos alternativos aqui. Né? Por que é importante isso? Porque se um dos caminhos se perder, eu não perco o cluster. Né? Às vezes a gente pode fazer a redundância simplesmente na camada física, né? Que é dobrando os cabos, criando a agregação de link. Mas às vezes é interessante também a gente criar um outro link aqui para o cluster. Tá? Então, isso daqui funciona bem quando a gente tem múltiplas placas de rede, né, que a gente cria uma rede só para o cluster se comunicar com o storage, uma rede exclusiva chamada de rede SAN, né?
Storage Area Network. Então, às vezes é interessante a gente fazer vários links para que o cluster não fique dependendo de uma conexão, de uma rede só, né? Então, se houver uma falha nessa rede, às vezes o nosso firewall tem algum problema, uma regra lá não foi bem especificada, ele ainda continua se comunicando e mantendo o cluster ativo, tá? Vamos lá, então, criar o cluster. Opa, tá inválido o formato do nome. Não pode ser assim. Vamos colocar um traço aqui para ver se ele deixa. Agora ele deixou. E está criando o cluster aqui. Tá. Além de ter essa mensagem aqui, não tem problema eu fechar. Ele fica mostrando aqui que ele está processando. Ó, criou o cluster. Certo? Agora que eu já criei o cluster, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Join Information aqui, ó, vou clicar aqui, Join Information, e vou copiar isso. Copiei. O que é esse Join Information? É como se fosse o ticket, né, que os outros computadores vão usar para entrar nesse cluster, para fazer parte desse cluster. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui para o segundo computador, venho em Data Center, venho em Cluster, só que agora eu não vou clicar aqui em Create Cluster, eu vou clicar aqui, ó, Join Cluster. Então eu quero entrar em um cluster, eu quero participar de um cluster, e eu vou colar aqui. Automaticamente já vai aparecer, né, as informações aqui. Eu vou também dizer qual link que eu vou usar, e eu vou colocar a senha aqui, a senha de root do outro lado, tá, pessoal? Senão eu não consigo acessar. Vamos lá. E aí eu clico aqui, ó, Join Home Lab. Olha lá, ele está dizendo que a requisição está ok e está finalizando a configuração. Tá? Aí o que acontece? Aparentemente, ele está dizendo aqui que deu permissão negada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no... porque assim, eu estava acessando, então ele vai ter alguns problemas aqui. Vamos dar só um atualizar. Isso, agora sim. Porque ele entra no cluster, ele reinicia o serviço. E aí eu perco a conexão, mas se eu der um atualizar aqui, ele vai pedir para eu conectar de novo. Por quê? Como eu entrei no cluster e faço parte dele agora, algumas informações ali mudaram, né? Então eu preciso logar novamente para poder ver ele já no cluster. Espera aí que eu não estou lembrando a senha aqui. Olha lá. E agora eu já tenho aqui, ó, o 1 e o 2. E vamos colocar o terceiro, né, que foi o que a gente acabou de instalar. Mesma coisa, eu venho aqui no Data Center, venho no Cluster e venho aqui, ó, Join Cluster. Colo aqui, porque é a mesma. Coloco de novo a senha, né? Essa senha, pessoal, é a senha de root do cluster principal, do primeiro lá onde a gente criou. Cluster principal não, né? Porque a gente só tem um cluster. Mas é lá do primeiro computador onde a gente criou o cluster. Como eu coloquei a senha dos três igual, eu não vou ter problema com isso. Deixa eu até digitar de novo aqui, porque eu estou falando e eu acabo digitando errado. Aí ele está dizendo aqui, ó, que a requisição foi ok e que ele está configurando. Mesmo que ele dá esse erro aqui, ó, ele dá esse erro de permissão deny, porque eu estou tentando fazer uma ação, só que ele já entrou no cluster. Então, ele não vai funcionar mais sozinho, ele vai estar no cluster. Então, esse acesso meu é inválido. Eu preciso dar um atualizar aqui para renovar o acesso. Tá? Por que acontece isso? Quando eu me conecto a primeira vez, eu tenho uma troca de chaves ali, né, para ter uma segurança. E aí, quando eu entro no cluster, eu tenho que trocar a chave com o principal do cluster.
Agora aqui, ó, se eu vir aqui em Summary, ele já vai dizer aqui, ó, que eu tenho 3 nodes online. Ele vai dizer que eu tenho 34 CPUs aqui, ó, e vai dizer que eu tenho 62 GB de memória. E aqui, ó, 12 GB, não, 600 GB aqui de espaço de storage, porque ele pegou aqui, né, o espaço de cada um aqui e somou. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Ele mostra aqui as estatísticas, ó, de consumo de CPU, de consumo de memória, o tempo que está ligado, né, quantas máquinas virtuais estão rodando. Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esse primeiro e vou fazer uma instalação de máquina aqui, ó. Eu venho aqui, ó, posso vir aqui criar VM, eu posso vir aqui também com o botão direito, ó, criar VM. Aqui é o meu ID de VM. Eu vou colocar aqui, ó, teste. Eu não sei se vai ser nesse, é nesse mesmo. Aqui o sistema operacional. Eu só tenho essa imagem que eu passei para cá, né, do Ubuntu, um Linux. Aqui já está tudo certo, né? O kernel dele é 6 pontos superior. Aqui também, né, ele está perguntando aqui sobre o tipo de máquina que eu quero, o tipo de storage. Vamos deixar tudo padrão, não precisa mudar. E aqui, ó, eu vou deixar 20 gigas, certo? Agora aqui no CPU a gente escolhe a quantidade de sockets e cores, lógico, né? Vai depender também da máquina hospedeira, se ela suportar. Não adianta vir aqui e colocar 30 se o meu processador físico só tem 5 núcleos. Eu vou colocar 2 e 2 aqui porque é certeza que vai funcionar. E memória, mesma coisa, eu tenho que ter noção da memória que eu tenho aqui. Eu vou deixar com 4 GB, que é suficiente. Certo? A rede eu vou deixar como está. Como a gente não está usando o VLAN, em teoria eu vou pegar um IP que está atrelado à minha rede. Então eu não vou ter que configurar nenhuma VLAN. E aqui, ó, vamos confirmar e finalizar. Aí aqui, pessoal, você clica, aí vem a questão que eu falei, que ele é muito fácil de administrar, né? Você já clica aqui, ó, a máquina está sendo criada e ela já foi iniciada. Quando eu clico aqui em console, ele já vai trazer aqui, ó, tá vendo? Instalar o Ubuntu. Então, assim, eu estou realizando a instalação de uma máquina dentro de um cluster. Lógico que ela não está 100% configurada, né? A gente precisaria de um storage aqui para que elas compartilhassem o armazenamento e aí eu conseguiria mudar elas de uma máquina para outra. Eu vou fazer isso, né? Vou mostrar para vocês como faz. Vou falar também um pouco de storage. Vou falar de network, área storage também. Vou mostrar o software que eu uso e vou configurar com vocês. Olha só, apareceu um escorpião aqui, ó. Tá em clima de Starfield, mostrando as constelações aí. Eu tava olhando para lá, agora vamos ver se eu consigo olhar por aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que vamos deixar tudo padrão em inglês mesmo. Vamos lá. Instalar o Ubuntu, não vou testar não. Inglês também. Inglês. Não precisa de Wi-Fi.
Normal installation. Sim. Vamos tudo padrão. São Paulo. Meu nome é Victor. Pode ser isso mesmo. Pode ser isso mesmo. Tem que colocar uma senha. Vamos colocar aqui. Tá fraca, mas não tem problema. Não vai deixar eu colocar uma senha fraca? Deixa eu colocar uma senha fraca. Agora sim. Certo. Aqui ele não está dizendo aqui, ó. A gente não tem um Active Directory instalado. Ainda, né? Eu vou escolher o tema escuro. E aqui ele está instalando o Linux. Né? Então, assim, eu não preciso fazer um pendrive. Eu só coloco aqui. Eu venho aqui, ó. Na parte de armazenamento aqui, tem aqui, ó, ISOs. Eu venho e faço upload. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o CentOS aqui, ó. Abrir. E mando fazer o upload para lá, ó. Aí ele já está mandando a minha ISO do CentOS para lá, ó. É bem tranquilo. Tá? E se eu tivesse o storage compartilhado aqui, como eu não criei o storage ainda, eu poderia deixar no storage e aí todas as máquinas teriam acesso, né? Olha, ele já mandou para lá. Tá copiando ainda. Aí a gente só faz isso e isso e apareceu aqui nosso CentOS. Enquanto isso, nossa máquina está aqui, ó, a todo vapor fazendo a instalação. Então, eu acredito que é isso, pessoal, por enquanto. É bem simples fazer a instalação e adicionar as máquinas no cluster. Tá? A próxima, não vou dizer aula, né? Mas o próximo tutorial, eu vou adicionar um storage aqui. Né? Talvez eu tenha que excluir um desses daqui, né? Porque eu não tenho tantos computadores assim aqui. Mas a gente vai colocar um storagezinho aqui. E também a gente vai trabalhar... Acho que mais legal, pessoal, antes de colocar o storage, a gente vai trabalhar uma funcionalidade que ele tem aqui, que se chama Ceph, né? Que é ele compartilhar o storage dos dois em máquinas diferentes. Tem algumas ressalvas para a gente fazer isso, tá? Mas é uma coisa legal de se fazer também, tá? É uma opção que existe aí. Às vezes você tem 2 servidores só, não tem como fazer um storage e você quer ter um pouquinho já de redundância ali, de balanceamento. Você já consegue fazer com esse Ceph. Tá? Aí quando eu fazer isso daí, eu coloco as ressalvas tudo certinho no vídeo. Tá? Mas eu creio que eu vou fazer isso daí da próxima vez. Show? Não, pelo jeito aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Uma máquina virtual. Deixa eu só ver como que tá o processamento dele aqui, ó. Eita, mas ele está em 90% da memória aqui e 80% do CPU. Ó. Já o host aqui, ó, ele está em 40%. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó, os recursos sendo consumidos aqui já. Eu já estou aqui, ó, a 30%, já quase 40%, né? Tendo uns picos aí de 45%, 50%. Então, assim, uma maquininha que eu instalei aqui, Linux, né, que não é nem tão pesada, durante a instalação dela aí, ela está já consumindo metade dos meus recursos, né? Como eu falei, são computadores antigos aqui, então eles não têm muito recurso mesmo. Mas estão funcionando aí. E a gente vai colocar algumas máquinas aí, vai ser suficiente para fazer meus laboratórios, né? Uma outra coisa que é vantagem no cluster, tá, pessoal? É quando você precisa realizar o upgrade. Você não precisa exatamente parar a máquina para parar a sua operação para realizar o upgrade, né? Quando você vai trocar, você vai tirar um cluster você vai tirar um computador do cluster e vai trocar por outro melhor. Você não precisa ficar se preocupando com compatibilidade,
Porque tanto uma máquina que está rodando aqui, ó, por exemplo, num servidor que usa DDR4 e num servidor que usa DDR3, isso não vai estar importando, tá? Ele vai migrar de um servidor para o outro e ele consegue trabalhar, tá? Então, o Proxmox ele é essa camada que fica acima do hardware, né? O software que vai gerenciar tudo isso. Claro que assim, a recomendação é você ter as máquinas, né, iguais. Né? É o melhor dos mundos quando você tem a máquina igual. Mas se você não pode ter esse privilégio, ele vai funcionar também, tá? Vamos ver se já terminou a instalação aqui. Ainda não, né? E eu acho que vai longe isso daqui. Eu acho que não vai ser tão rápido como foi para instalar como foi para instalar o nosso Proxmox. E aqui a gente não configurou o agente, né? Ele não vai mostrar o IP, mas ó, a quantidade de memória que eu coloquei aqui, ela está servindo, né, muito bem, ó. Tá batendo uns picos aqui de 80%, 90%, e o processamento está aqui, ó, 60%, mas está desempenhando bem aqui, não estamos aqui, né, chegando ao limite, estamos bem próximos, mas não estamos chegando. Ó, aqui ele está mostrando o que ele está fazendo, né? É isso, pessoal. Vou terminar o vídeo, né? Chegamos aí a 1h e 12 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, né? Parabéns aí para você. Você é um cara aí persistente. E eu vou deixar de novo aqui, ó, o bichinho pulando. Não vai pular aqui nessa tela. Que legal. Eu tenho que mudar para outra para ele pular. Eu acho que é aqui, ó. É isso mesmo, é aqui não, eu acho que é aqui. É aqui, ó. Agora ele pula, ó. Ó lá. Tenho certeza que foi você que se inscreveu aí, hein? Então, pessoal, deixa o like, se inscreve aí, por favor, porque deu um trabalhão fazer esse tutorialzinho aqui da instalação do Proxmox, né? E essa mini aula aí sobre cluster e sobre computadores aí compartilhando recursos e aplicações, né? Se vocês quiserem mais temas assim, que eu entre mais a fundo na questão de cluster, na questão de computação em nuvem também, avisem, tá? Não faz parte do meu dia a dia computação em nuvem, mas eu tenho um pouco de conhecimento também, tá? Um pouquinho de conhecimento, suficiente aí para me virar, né? Infelizmente, né, a gente, como ser humano, a gente acaba sendo limitado, então a gente acaba focando mais no que é o nosso dia a dia, né? A gente vai ficando especialista aí no que é o nosso dia a dia. Mas temos outras skills aí também, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, estudem, que é muito importante, tá? Tá sempre estudando, tá sempre aprendendo alguma coisa. E é assim que a gente evolui, né? Cada dia aprendendo um pouquinho, tá? Eu estou tentando aqui passar um pouquinho do que eu sei, né, que não é muito, mas que eu espero que possa ajudar aí a todos, tá? Um grande abraço, mais uma vez, fiquem com Deus e fui! Mas, cedo ou tarde eu estou de volta, hein? Até mais!